Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius e este é o canal Review e Teologia. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a obra Entendes o que Lês, de Gordon Fee, Douglas Stuart. Antes de eu apresentar essa obra para vocês e indicá-la, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, caso esse tipo de conteúdo te interesse. Se você gosta de indicações de livros, obras cristãs que edificam a sua caminhada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro do que eu estarei postando aqui no canal e deixe no comentário. Você já tem essa obra? Você pretende ter essa obra? Você gosta da área de hermenêutica? Sem mais delongas, como eu havia falado, eu vou apresentar para vocês essa obra, Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Estamos na 4ª edição em língua portuguesa. Eu falei um pouco dessa obra no vídeo que eu postei sobre o livro Como Ler a Bíblia, livro por livro. Então, digamos que é uma continuação daquele vídeo, porque as duas obras são dos mesmos autores, porém com propostas um pouco diferentes. Como eu havia falado para vocês, a proposta desse livro é ser um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Então, a exegese e a hermenêutica são duas disciplinas que elas são estudadas por alunos de teologia e também por pessoas que gostam de estudar a escritura. Não necessariamente apenas teólogos que se formam em seminários, mas todo cristão comum que quer ter um pouco mais de conhecimento da Sagrada Escritura deve procurar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta, né? Essa obra é publicada pela editora Vida Nova. Então, a editora Vida Nova é uma das editoras que mais nos abençoa com materiais como este em nossa língua. Olha só, é um best-seller praticamente. Mais de 900 mil exemplares vendidos, né? Então, nós temos este livro vendido e na sua 4ª edição, muito vendido, muito requisitado por alunos dessa área da exegese, da hermenêutica. Quem quer ter um primeiro contato com essa ciência da interpretação bíblica, esta é uma ótima opção. Algumas características do livro nós temos aqui atrás, olha só. Entendes o que lês? Essa pergunta foi feita por Felipe, há muitos anos, a um eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, que estava lendo o livro de Isaías sem nada compreender. Em Atos, Lucas revela a resposta desafiante do eunuco. Como posso entender se não há quem me explicar? Que interessante. Então, o título desse livro, Entendes o que lês? É a pergunta que Felipe fez para aquele eunuco. E quanto de nós, muitas vezes, passamos pela mesma dificuldade? Estamos lendo uma passagem bíblica e o seu sentido não fica muito claro, às vezes temos certas dificuldades de entender o texto. Este livro, ele tem como objetivo te ajudar a ter princípios, ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de leitura, de interpretação da Sagrada Escritura. Esse livro, ele, na sua 4ª edição, nós temos 414 páginas, né? Então é um livro, não é muito grande, mas ele é completo nesse sentido, né? Para um primeiro contato com essa ciência da exegese, que é o quê? Extrair o significado do texto em seu contexto original. E a hermenêutica é como nós aplicamos e como nós interpretamos esse princípio da exegese. Então, na exegese, a gente lê o texto, extrai do texto o seu significado original, a intenção do autor, o que ele queria transmitir para seus primeiros leitores, e a hermenêutica é como nós aplicamos para as nossas vidas, como que nós entendemos e aplicamos nas nossas vidas. Então é muito interessante esses princípios. Eu vou apresentar para vocês aqui o sumário desta obra, os capítulos. Caso vocês queiram ler um pouco mais sobre os capítulos, você observa que nos primeiros capítulos os autores eles vão nos dar algumas ferramentas gerais e logo após eles vão nos apresentar cada gênero da Bíblia, cada gênero literário.
Então isso é muito interessante. Eles vão apresentar as cartas, né, as epístolas, as narrativas do Antigo Testamento, Atos, os Evangelhos, as parábolas, a lei, as leis, né? Os profetas, os salmos, sabedoria e Apocalipse. Então, qual é a diferença de cada gênero literário na Bíblia? Porque na Bíblia, algumas pessoas elas têm a impressão de que elas devem ler da mesma forma, do início ao fim, sem entender a diferença entre cada autor, cada gênero literário, cada época, cada ocasião em que foi escrito. Então, este livro ele vai abrir a nossa mente nesse sentido, vai nos dar essas ferramentas, esse jeito de ter esse olhar criterioso, digamos assim, essa visão de procurar ler a Bíblia com mais atenção, entender o propósito e a intenção de cada autor, de cada gênero literário. Eu separei alguns trechos para os irmãos. Olha só, eu vou ler algumas partes. Qual é o objetivo de uma boa interpretação? O alvo da boa interpretação é simples: chegar ao significado claro do texto. Uma parte que eu quero chamar a atenção para os irmãos, esse parágrafo: uma interpretação que visa a originalidade ou a pressupõe, em geral, pode ser fruto de orgulho, de falso entendimento de espiritualidade ou de interesses pessoais. Ou seja, muitas vezes o que acontece? A pessoa ela lê a Bíblia e ela tem uma interpretação isolada, sozinha, ela não tem ferramentas, e aí ela interpreta a Bíblia do jeito que ela quer. Ela não leva em consideração o contexto do autor, como que outras pessoas na história da igreja interpretaram esse texto bíblico, porque interpretações que são novas, se alguém hoje dissesse assim para você, eu tenho uma interpretação nova, durante 2000 anos de história da igreja, ninguém nunca pensou do jeito que eu estou pensando, e essa ideia veio na minha mente, a gente deve desconfiar, porque o objetivo de uma boa interpretação não é a originalidade, mas é a fidelidade ao texto. Não no sentido de que o intérprete da Bíblia, o leitor, isoladamente, ele tem uma interpretação própria e acha que ela é única, nesse sentido que ele teve aquela interpretação sozinho e que ele é nova, que ninguém nunca pensou daquele jeito. A gente deve ter cuidado com isso, porque na história da igreja, muitas seitas, muitas igrejas falsas que surgiram, foi com esse objetivo, foi com essa ideia de essa interpretação é nova, ninguém nunca pensou desse jeito. Então a gente deve nos perguntar, qual é o contexto original do texto em que estou lendo, né? Qual o objetivo do autor, como que a igreja interpretou ao longo da história, quais os principais pensamentos que tem a respeito desse texto, com o objetivo de nos ajudar. Então eu vou trazer para vocês também outras partes aqui deste livro. É claro que eu não vou conseguir trazer tudo, porque é muito conteúdo, mas eu vou trazer para os irmãos aqui sobre a natureza das Escrituras. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem relevância eterna. Ela fala para toda... acho que não... Aqui. Vou ler de novo. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem relevância eterna. Ela pode falar para toda a humanidade, em todas as eras e em todas as culturas. Porque ela é a palavra de Deus, devemos escutar e obedecer. Mas visto que Deus escolheu falar sua palavra por meio de palavras humanas na história, todo livro na Bíblia também tem particularidade histórica. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela época e pela cultura em que originalmente foi escrito. A interpretação da Bíblia é exigida pela tensão que existe entre a relevância eterna e a particularidade histórica. Utilizando a linguagem que o Paulo On ele utiliza no seu livro, que intitula-se Deus falou na língua dos homens, é muito disso. Deus, a relevância da sua palavra, ela é eterna. Porém, Deus, ele decidiu se revelar através das Escrituras, utilizando seres humanos, pessoas que viveram em diferentes épocas, culturas. No Antigo Testamento nós temos a língua hebraica, o povo judeu, com suas peculiaridades, com seu contexto histórico, com todo o seu desenvolvimento
No Novo Testamento nós temos a língua grega, já é outro mundo, já é outro contexto. Entre o Antigo e o Novo Testamento nós temos o período de 400 anos de silêncio. Então, irmãos, para você ver como que a gente deve ter ferramentas que nos ajudem a entender isso, que a palavra de Deus, ela é eterna, seus princípios, eles são eternos. Porém, Deus comunicou essas verdades, primeiramente, não a nós. A gente não é o primeiro público, digamos assim. O primeiro público são os destinatários originais. É o povo de Deus que viveu naquele tempo. Então, a palavra de Deus, para nós, primeiro, é a palavra de Deus para aquele povo naquele tempo. Então, a gente deve entender essa questão no contexto histórico, cultural e também o contexto literário. Então, esses princípios são importantes na hora de interpretar um texto bíblico. Eu vou mostrar para os irmãos aqui outra parte. Eu separei aqui uma parte, acho que desmarcou. Então, eu falei sobre a natureza das escrituras. Primeira tarefa é a exegese. Contexto histórico, é o que eu falei para os irmãos, né? Temos algumas ferramentas. Segunda tarefa é hermenêutica. Então, muito interessante isso. Eu separei aqui uma parte para os irmãos, que é sobre... Eu vou apresentar um dos gêneros literários que ele apresenta, que é o gênero das epístolas. Então, ele vai apresentar os gêneros literários, a peculiaridade de cada um. Eu vou apresentar para vocês as epístolas. O que ele fala sobre as epístolas? No entanto, apesar dessa variedade de tipos, há algo que todas as epístolas têm em comum. E essa é a coisa mais crucial a ser notada na sua leitura e interpretação. Todas são o que tecnicamente chamamos de documentos ocasionais, ou seja, surgiram de uma ocasião específica e visam a essa ocasião. E elas são todas do primeiro século. Então, irmãos, eu trouxe para vocês aqui a peculiaridade das epístolas, porque cada gênero literário ele vai ter a sua diferença, vai ter a sua peculiaridade. Os autores trazem aqui, no contexto das epístolas, que dois pontos característicos de todas as epístolas que nós temos no Novo Testamento, apesar de elas terem certas diferenças, algumas são epístolas mesmo, outras são chamadas cartas, mas elas têm algo em comum. Primeiro é que algo estava acontecendo e o autor tinha em mente um objetivo. Então elas foram ocasionais, ou seja, estava acontecendo alguma coisa e o escritor enviou essa carta com um objetivo específico para solucionar determinada questão nas igrejas da época, pessoas, igrejas. Então elas são ocasionais. Qual é o contexto? Quem é o autor? Qual o ano que escreveu a carta? Por que ele escreveu? Qual é o seu argumento? Então, cada carta do Novo Testamento vai ter essa diferença. Por exemplo, a epístola aos Gálatas tem um objetivo, a epístola aos Romanos tem um objetivo. Paulo escreveu por alguma razão. Então, irmãos, eu apresentei para vocês aqui esta obra, uma obra muito interessante. Super recomendo para os irmãos que querem ter esse primeiro contato com essas matérias da hermenêutica e exegese. Eu não pude apresentar outros gêneros literários, porque para o vídeo não ficar muito longo. Eu apresentei apenas um gênero, que é as cartas, as epístolas, e um pouco da introdução, para os irmãos terem um pouco de contato para entender qual a finalidade desta obra. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião, se você pensa em comprar essa obra, e vou deixar aqui no comentário o link de compra, caso vocês queiram adquirir esta obra. Que Deus abençoe a vida de cada um. Este foi o vídeo de hoje e até a próxima.